Bom dia, meus amados, a graça e a paz do Senhor. Hoje vamos estudar o Evangelho segundo João, capítulo 12, versos 7 e 8, que dizem: Respondeu Jesus: Deixe-a em paz, que o guarde para o dia do meu sepultamento. Pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão. Bom, queridos, aqui Jesus continua defendendo, a atitude de Maria em derramar aquele perfume caríssimo aos pés dele, quando ela estava sendo criticada por Judas, de que poderia dar todo aquele dinheiro, o dinheiro representado por aquele perfume aos pobres. Bom, Jesus diz: deixem-na em paz. E, queridos, isso tem que ser a nossa atitude, deixar as pessoas em paz. Se uma pessoa está fazendo o melhor que pode, está se esforçando, está realizando algo de forma sincera e de coração, deixe a pessoa em paz, queridos. Escolha pensar o bem das pessoas. Veja a sinceridade de cada um. Mesmo que em meio àquela sinceridade haja erros, abençoe aquela pessoa. Os erros você corrige. Agora, essa atitude sincera que é essencial. Porque, havendo essa atitude sincera, havendo essa disposição de coração, o mais, queridos, é muito fácil de se resolver. A pessoa tendo um coração ensinável e uma boa atitude para com a vida, tudo é muito tranquilo. Então, seja paciente com as pessoas, mesmo naquilo que você discorda completamente. Seja paciente. E Jesus diz: olha, os pobres vocês sempre terão convosco. Ele está citando Deuteronômio capítulo 15, verso 11, onde o próprio Deus diz: nunca haverá de deixar de haver pobres na terra. Pelo que eu te ordeno, livremente abrirás a mão para o teu irmão, para o teu necessitado e para o teu pobre na tua terra. Então veja só, nós devemos ajudar os pobres. Isso, para quem é cristão, não é algo opcional, queridos, é algo que você precisa fazer. Por quê? No Evangelho nós aprendemos a ter um coração de compaixão, de misericórdia, de acolhimento, de ajuda, de amor. E como é que você vai ter um coração assim e não agir de acordo? Como o apóstolo Tiago diz, uma fé sem obras é morta. Você mostra o que você crê na sua vida, na sua vivência. Então o que Deus nos ensina é: livremente abrirás a tua mão para ajudar as pessoas. Então, eu sei que há pessoas que enganam, que querem se aproveitar da nossa bondade. Quando for o caso, não faça. Agora, como você vai saber? Muitas vezes você tem uma certa percepção. Agora, é melhor errar fazendo bem do que deixar de ajudar quem está na miséria. Isso não é brincadeira, queridos. As pessoas às vezes perdem a dignidade, perdem o que, às vezes até o que as constitui humanas, porque elas começam a comer lixo, começam a deixar os filhos passar fome, e isso não pode ser aceitável para nós que temos um coração cristão. Precisamos ajudar as pessoas. No encontro que Paulo teve com as colunas da igreja de Jerusalém, Tiago, Pedro, João, eles abraçaram Paulo, conversaram, agora eles deram uma orientação expressa a Paulo. Em Gálatas capítulo 2, o apóstolo Paulo diz: eles nos recomendaram somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também procurei fazer com diligência. Então, veja só, eles tiveram um encontro, conversaram sobre as Escrituras, sobre o Evangelho, sobre Jesus, e teve uma coisa que apareceu e foi enfatizada: Paulo, não se esqueça, você está pregando o Evangelho, está fazendo uma obra maravilhosa, mas nunca se esqueça dos pobres. E o apóstolo Paulo diz: isso estava completamente de acordo com o que estava no meu coração, e eu procurei fazer isso com diligência, com esforço, com disciplina, com dedicação. Então, uma igreja que não se importa com os pobres está falhando nisso. E precisa começar. E aí você pensa: não, talvez a minha igreja não faça isso. Você começa a criticar: não, já está errado. Não.
Se a sua igreja não tem, vá você fazer. Não comece a criticar. Você precisa ajudar, você precisa realizar, você é a igreja, você faz parte. Você que tem que viver o Evangelho, você tem que representar o Evangelho. Se não tem, inicie o trabalho. Se tem, colabore no que for possível. Se há, ajude a expandir, traga ideias. Se as ideias não forem acolhidas, ore sobre isso. Ore por outras ideias, porque às vezes a sua ideia talvez não seja adequada no momento, ou não seja adequada nunca. Vamos ter humildade, queridos, vamos colaborar e vamos ajudar para que as coisas cresçam, melhorem e progridam. Então veja só, o que a gente aprende no Evangelho é que o ser humano tem pobreza espiritual, pode ter, né? Pobreza espiritual, pobreza na alma e pobreza física, material. A pobreza espiritual a gente sacia pregando o Evangelho, levando as pessoas até Deus, a conhecer Jesus Cristo. Pobreza da alma a gente trata com toda a sabedoria que as Escrituras nos ensinam, a sabedoria acumulada por milênios, por sábios, por pessoas que aprenderam de Deus a como descansar as suas almas, a como ter uma vida sadia. E a pobreza material, bom, a gente ajuda, a gente acolhe, a gente aconselha e auxilia. Todas essas pobrezas precisam ser tratadas, Cristo, todas. Porque o ser humano é um ser integral. Ora, às vezes é muito cômodo para nós, mas imagine uma pessoa ficar falando de Jesus, e você não tendo como dar pão aos seus filhos. Eu gosto de uma... havia um movimento nos Estados Unidos chamado Exército da Salvação. Eles tinham o seguinte procedimento, o seguinte refrão, é sabão, refeição e pregação. Sabão, refeição e pregação. Ou seja, como é que você vai pregar o Evangelho se a pessoa está morrendo de fome e suja e cheirando mal? A pessoa não vai prestar tanto atenção porque tem necessidades atrapalhando ela a se concentrar. E ela está precisando comer, então ela vai atrás, ela vai correr por essa alimentação. Então, o que eles faziam? Eles vinham, davam um banho na pessoa, traziam uma refeição, a pessoa se alimentava e então vinha o Evangelho. E aí as pessoas estavam totalmente abertas, porque viram pessoas carinhosas, viram pessoas que se importaram com a necessidade delas, viram pessoas cuidando delas. E claro que isso já enternece o coração de qualquer um. Então vamos ser coerentes com a nossa pregação nas nossas ações. E lembrando de um ensino belíssimo de Jesus que muitas vezes é esquecido. Mateus 25, no final do capítulo, Jesus nos dá uma lição que não podemos esquecer. Jesus diz: então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer. Tive sede e vocês me deram de beber. Fui estrangeiro e vocês me acolheram. Necessitei de roupas e vocês me vestiram. Estive enfermo e vocês cuidaram de mim. Estive preso e vocês me visitaram. Então os justos lhe responderão: Senhor, quando te vimos com fome, te demos de comer, etc, etc. O rei responderá: digo-lhes a verdade, o que vocês fizeram a algum dos menores irmãos, a mim o fizeram. E semelhantemente ele diz a um outro grupo de pessoas: eu estive com fome, estive com sede, estive preso, etc. E vocês não me acolheram, não me ajudaram. E eles vão dizer: não, mas Jesus, nós nunca te vimos assim. E aí Jesus diz: quando vocês não fizeram a uma dessas pessoas menores, mais desprezadas, vocês não fizeram a mim. Então veja só, queridos, isso é uma questão muito séria. Quando nós estamos ajudando uma pessoa, o coração de Jesus se alegra. Quando não ajudamos, quando fechamos a nossa mão, o coração de Jesus se entristece. Então pense, não é apenas falar a palavra, o Evangelho, é também agir o Evangelho na vida do outro. É mostrar o que o Evangelho fez em você, te transformando, deixando você de ser uma pessoa egoísta e sendo uma pessoa que se importa. Então, ajude Jesus.
Como você ajuda Jesus? Ajudando o próximo, acolhendo o próximo, abençoando o próximo. Faça isso, queridos. Viva o Evangelho, acolha pessoas, pois Deus ordenou, livremente abrirás a tua mão ao pobre, ao necessitado, a quem precisar. Meus amados, que Deus os abençoe. A graça e a paz do Senhor.